Olá, meu nome é Sandra Neto, da Igreja Adventista Nova Aliança, e hoje a gente começa o estudo número 1 sobre a Bíblia Sagrada. Existem contradições na Bíblia Sagrada? Então, essa é uma grande pergunta que muitos fazem, muitas pessoas largam de amar a Bíblia porque encontram nela algumas contradições. O primeiro problema que existe em relação a essa pergunta é que muita gente acha que os cristãos, a maioria dos cristãos, acreditam que a Bíblia é inerrante ou é que ela é um ditado verbal de Deus. É chamado isso de bibliolatria, ou seja, a idolatria da Bíblia, colocar a Bíblia como sendo o próprio Deus. A Bíblia não é Deus, a Bíblia é uma palavra inspirada por Deus. Ela é a experiência de várias pessoas humanas que tiveram experiências com Deus, que falaram da parte de Deus. E a Bíblia, ela tem um valor imenso, né? No Velho Testamento, por causa da lei, por causa dos profetas, por causa dos patriarcas, por causa da sua história, por causa das poesias lindas, né? Bíblia é uma biblioteca, um conjunto de livros. E no Novo Testamento ela tem o seu valor por causa principalmente de Jesus Cristo, né? Que vocês imaginam, viu uma pessoa aqui lavar os pés das pessoas, né? E perdoar e fazer milagres. Então, a vinda de Jesus e toda a revolução que ele causou no mundo, a escala de valores que ele estabeleceu, né, colocando a humildade, o amor ao próximo em evidência, colocando a oração, a bondade, o sacrificar pelas pessoas, o amar a inimigos, o ter paciência. Então, ele colocou coisas assim tão maravilhosas, tão inovadoras na cultura humana, que Jesus passou a ser a grande referência bíblica, né? O grande teólogo Caio Fábio, ele apresenta Jesus como uma chave hermenêutica. Eu não sei se foi ele que inventou isso ou foi Lutero, mas realmente, né, em Jesus você tem a concentração da verdade. Tudo que está escrito na Bíblia tem que passar pelo crivo de Jesus, que é a chave da boa interpretação bíblica, né? Então Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E as Escrituras revelam Ele. Por isso que ele falou para o pessoal, né, da época, os judeus, falou assim, vocês estudam a Bíblia, mas são elas que falam de mim, né? Já que vocês dão valor às Escrituras, são elas que falam de mim. E Jesus usou muitas Escrituras para referendar verdades, para expulsar o inimigo. O inimigo também usou a Bíblia. Então, assim, a Bíblia ela é um livro, né, que contém muitas experiências espirituais, contém muitas ideias doutrinárias, e ela vai ganhando o seu aspecto de verdade absoluta, quanto mais se alinha com a mentalidade, palavras e ensinos daquele que ela apresenta como sendo a própria verdade. Então, a verdade na Bíblia não é um conjunto de doutrinas, a verdade na Bíblia é, sobretudo, uma pessoa chamada Jesus, né? Então, as coisas tudo apontam para ele, e para ele todas as coisas se fizeram. Então, a própria Bíblia, ela está, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, apontando para Jesus Cristo. E, nesse sentido, ela torna-se uma palavra de Deus, ou seja, ela torna-se a expressão da revelação de Deus. Mas ela não está sozinha revelando Deus. Ela é uma referência, talvez a melhor ou a melhor referência de Deus é a Bíblia. Só que Deus também se revela pela natureza, né? Quando você vê uma galinha quebrando o milho para o pintinho poder comer, quando você na natureza vê uma cachoeira, né? O rio calmo, sua vida está calma. Aí no momento que o rio bate nas pedras e sua vida acontece uma reviravolta, é o momento que você mais aprende e é o momento mais bonito do rio.
Então a natureza revela Deus, e a partir do momento que você medita, que você ora, você consegue enxergar mensagens de Deus também na natureza. Assim, quando você medita e ora, você consegue enxergar as bondades da Bíblia. Agora, se você está com o espírito ruim, Jesus fala, se os teus olhos forem ruins, todo o seu corpo estará em trevas. Né? Você já viu quando você está chateado, está com uma energia negativa, né? Um encosto que o pessoal fala? Tudo para você é ruim. Você reclama de tudo, você não vê bondade em nada, você só vê o lado ruim das coisas. Então, quanto mais o espírito nosso for bondoso, mais a gente vai ter paciência, bondade, elogiar as coisas, né? E menos vai criticar, apesar que a crítica também vai existir, porque as coisas boas implicam também em odiar coisas ruins. O pastor irmão Paul Washer, ele fala isso: se você ama as crianças, você odeia a pedofilia; se você ama a verdade, você odeia a mentira. Só que é o seguinte, só que às vezes as pessoas são justiceiras e elas querem pegar a Bíblia e falar assim, não pode ter contradição, porque é a palavra de Deus, não sei o que mais, mas não entende que a Bíblia é um conjunto de experiências durante assim quase 2000 anos de autores diferentes, fora os autores que estão não citados na Bíblia. Por exemplo, quando Moisés morreu, alguém escreveu lá o restante do livro, que é falado que é de Moisés, mas não é de Moisés só, é de outro autor também. Né? Há estilos literários diferentes em Gênesis, mostrando que aquilo ali parece uma junção de várias versões de histórias das nossas origens, né? E a Bíblia se comunica com outras versões antigas. Por exemplo, quando se fala do dilúvio de Noé, a Bíblia se comunica com 274 outras fontes arqueológicas que falam mais ou menos a mesma coisa, usando outras expressões. Tanto é que tem gente aí que fica, a Bíblia copiou fulano. Mas se fulano copiou a Bíblia? Ninguém sabe quem é mais antigo em termos de versões, uma vez que a Bíblia demonstra que é também uma versão de um fato mais antigo do que ela mesma está contando. Então, quer dizer, você tem uma série de situações demonstrando que o dilúvio, por ter 274 versões mais antigas ou mais novas do dilúvio, das culturas antigas, demonstra que a Bíblia é simplesmente uma das versões do que ocorreu na Terra, do dilúvio universal. Né? E isso você tem evidências tanto bíblicas quanto na natureza. Você tem a explosão cambriana, que na verdade é o início da decantação de sedimentos que fossilizaram animais vivos bem no fundo dos oceanos e ali puderam permanecer fossilizados até hoje. Né? E eles surgem prontos, sem etapas evolucionárias anteriores. Tem um artigo científico que eu publiquei em jornal internacional e agora tem a segunda revisão, que já recebeu convites aí em revistas de alta categoria para ser publicado, que a gente explica sobre esse assunto de criacionismo e evolucionismo. Vou colocar o link abaixo. Então, você tem, nesse artigo, inclusive, eu coloco aí como produzir bilhões de anos em apenas 30 minutos para refutar a ideia de milhões e bilhões de anos que todo mundo acredita que é verdadeira, que é baseada, às vezes, em taxa de decaimento constante. Porque você pega uma pedra de urânio, vou até pegar uma pedra de urânio aqui para mostrar esse assunto para vocês. Espera aí. Aqui está uma pedra de urânio. Né? O urânio, eles falam que aqui 0,7% do urânio contém urânio radioativo. E ele vai, a meia-vida desse urânio radioativo, ele vai ficar pela metade em 4,5 bilhões de anos. Então eles verificam a proporção, está caindo constantemente e vai datando as rochas em bilhões de anos. Aí eu mostro no meu artigo científico que isso é uma mentira. Por que isso é uma mentira? Porque já existem equipamentos
que acelera o decaimento radioativo com eletricidade. 500 kV, está citado no meu artigo Patentes. Para quem não sabe, patente é algo muito superior a artigo científico. Você faz artigos científicos demonstrando uma coisa e depois faz o requerimento de patente daquela descoberta sua. Quando a sua descoberta é analisada e revisada e verifica que você realmente está trazendo uma inovação científica, você tem uma patente. Então, patente é algo bem superior e a gente mostra no artigo científico patentes mostrando sobre formas de acelerar o decaimento radioativo, envelhecendo a rocha de urânio em bilhões de anos em 30 minutos. Né? Eu posso fabricar uma rocha de urânio em 30 minutos usando eletricidade. E houve na Bíblia não é citado, por exemplo, a queda de asteroides, mas num outro relato do dilúvio, só que relatado por outra perspectiva, por outra memória do fato, e com elementos que estão combinando com a Bíblia, dos maias, por exemplo, já é relatado uma situação que demonstra queda de asteroides. A gente junta tudo e fala assim, caiu queda de asteroides, teve o efeito do dilúvio bíblico e teve queda de asteroide. E queda de asteroide provocaria aceleração de decaimento radioativo e tal, e é isso que a gente vai demonstrar no artigo científico, mostrando que a Bíblia está certa. Ou seja, agora, você tem uma contradiçãozinha aqui, outra ali, isso é normal ter. Por quê? Porque são vários autores, são 66 livros escritos em 2000 anos diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, por pessoas que estavam sendo inspiradas. E quando você está sendo inspirado, para quem já teve inspirado alguma vez na vida, você não recebe um ditado verbal, fala isso, fala aquilo, fala aquilo outro. Inspiração é uma ideia que você vai pronunciar na sua língua, em português, no caso, se você fala português, com a sua linguagem, no caso que você tem uma riqueza de vocabulário X, e com a sua maneira de entender o que veio na sua ideia de transmitir. Então, quer dizer, há uma perda muito grande entre a palavra de Deus e o veículo humano que pôde transmitir aquilo. Então, vai ocorrer muita falha, muita contradição, muita coisa. Então, tem muito elemento humano junto. Então, para a gente entender a Bíblia como verdade, você tem que estudar ela como ela mesma explica, um pouco aqui, um pouco ali, avaliando, tendo Jesus Cristo, que é a referência estupendamente mais firme da verdade, como uma referência para você entender as verdades divinas. Porque nele está concentrado toda a verdade. Então, por exemplo, você quer entender por que mudou o Velho Testamento para o Novo Testamento. Né? E o próprio Novo Testamento corrige o Velho Testamento. Então, os antigos falaram isso, Jesus no Sermão da Montanha fala, né? Os antigos falaram isso, isso e aquilo, mas eu, porém, vos digo, é assim agora, assim que manda. Então, Jesus Cristo, ele demonstra uma revisão, uma retificação, um aprimoramento, uma reforma em todos os conceitos que estavam dos antigos dominando a cabeça do pessoal. E aí Jesus estabelece novos ensinos. O Evangelho são as novidades, né, dos céus que veio para nós, chama Evangelho, Gospel, novidade. E aí, novos ensinos. O próprio Deus se encarnou na Terra. Então você tem em Cristo uma revolução do pensamento. E muitas vezes essa revolução ela precisa acontecer na nossa igreja. Né? Quando, por exemplo, Jesus fala, o maior entre vós seja aquele que vos sirva. Muitas igrejas chamadas cristãs não seguem isso. O maior é o maior mesmo, o menor é o menor. E fica igual às empresas mundanas, os governos mundanos. Então o mundanismo, a Babilônia, né, dominou o cristianismo hoje de forma que ele precisa ser cristianizado, vamos dizer assim. Né? Então você tem muitas coisas ricas na Bíblia que podem corrigir o próprio cristianismo. O catolicismo da Idade Média, vendendo indulgência, foi corrigido pela Bíblia. Né? E Lutero foi o primeiro lá a fazer a tradução para a língua comum, porque era elitizado a compreensão da Bíblia até então.
depois veio Calvino e tal, só que eles cometeram um erro. Só que as pessoas hoje, em vez de olhar as bondades de Lutero, de Calvino, da Bíblia, elas ficam pegando picuinhas erradas aqui, uma contradição ali, uma coisa assim meio xaropona ali, que às vezes contém nos escritos sagrados para falar isso aqui não presta. É igual se eu pegasse da sua vida às vezes é uma vida boa, você fez muitas coisas boas, mas eu pegasse só os pontos polêmicos, ou pontos até que você mesmo errou, e desse destaque a isso e falasse, olha, o Sodré não presta por causa desse ponto, desse, daquele. Ué, você conhece ele plenamente ou só conhece esses pontos negativos? Então são coisas que a gente tem que aplicar na hora de discernir a Bíblia, de entender que ela é a palavra de Deus, é uma revelação de Deus, mas ela foi feita por nós, humanos falhos. E aí nós precisamos de discernir, de estudar a história de Abraão, ver os pontos, ver aqui, ver ali, qual que é a interpretação de Jesus daquele fato, tá certo? E aí a gente vai estudando com calma e tentando compreender cada vez mais a verdade de Deus, a revelação de Deus, né? E é isso, gente. Então eu faço essa explicação para que as pessoas que às vezes não acreditam na Bíblia possam entender que é um livro humano divino, um livro maravilhoso, um livro contendo lições maravilhosas, profecias, é um livro assim que contém Jesus Cristo, que revela Jesus, que profetiza Jesus e que dá muita explicação boa para a gente de muitos assuntos e que junto com o Espírito Santo que nos é derramado e que a palavra de Deus manifesta aqui também pode manifestar na sua vida, a vida de Abraão pode se repetir na sua vida, a vida de Jesus, um pouco dela pode se repetir na sua vida quando você vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, quando você faz algo que o Espírito Santo tocou você para fazer. Então, essa referência é linda demais. Se nós seguíssemos a Bíblia, os países protestantes antigos, não falo os protestantes de hoje, que estão bastante corrompidos, mas os países protestantes antigos eram lindos, tanto é que ficaram os países mais ricos do mundo, porque eles aplicavam o estudo, a compreensão, a ajuda ao próximo e a ajuda daquilo. Só que aí veio os filhos, os netos, e corromperam tudo, e aí o protestantismo virou uma repetição do medievalismo católico que estava vendendo indulgência, aí vem teologia da prosperidade e tudo. Mas quem combateu isso foi a Bíblia, e quem pode combater isso hoje é a Bíblia. Por isso que a gente ensina aí, por exemplo, que a Bíblia ensina a dar o dízimo para os meninos de rua, para as viúvas, para os órfãos. A Bíblia pode ajudar a gente a se livrar de milhões de problemas se a gente estudar ela com o espírito correto, tendo Jesus como nossa chave hermenêutica. Então que Deus abençoe você, a mim, a gente a estudar a Bíblia, amar a Bíblia e respeitar a Bíblia, independente dos probleminhas que ela vai ter aqui e ali, e isso seja motivo de estudo, e não motivo da gente pegar um fato isolado, um problema ali, e falar assim, a Bíblia não presta, não quer saber de religião, não quer saber de Deus, e focar numa coisa negativa, né? Então a Bíblia é muito boa, ela é um livro maravilhoso e ela é a palavra de Deus, é a melhor revelação de Deus para a gente, né? E a natureza também, e as pessoas inspiradas, quando elas estão com o Espírito Santo, elas vão acabar falando uma palavra de Deus que acerta seu coração, que acerta o meu coração. Quando você vai no culto, numa igreja e tem um pregador inspirado, ele sempre vai vir com a palavra de Deus e vai acertar alguma necessidade que você tem, né? Isso acontece muito. É lindo isso. Então, vamos começar a estudar a Bíblia, vamos começar a participar de ensinos sagrados e ligar nossa alma com Deus cada vez mais, tá bom? Que Deus abençoe, esse é o nosso primeiro estudo, a Bíblia Sagrada tem contradições. Qualquer pergunta que você tiver, faz aí, se eu não souber responder, outra pessoa às vezes que lê vai responder e nós vamos estar em frente, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e que Deus nos abençoe, né? Como diz aquela bênção sacerdotal, né, que está lá em Deuteronômio, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor
faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.